Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês estudarem a palavra de Deus com a inteligência artificial de ponta. Faz uns 4 dias que eu assinei o site GPT. Quando você faz isso, você aumenta 5 vezes a inteligência e a rapidez do site. E eu vou falar para vocês, é assustador. Logo a gente se acostuma, logo isso vai ficando natural aos nossos olhos, aspas, mas é assustador. Esse é o primeiro vídeo, por isso que eu estou explicando essas coisas assim para vocês. Então eu pretendo trazer mais vídeos no canal nesse modelo, porque eu já debati com o site durante 1 hora e é um debate intenso. É uma coisa incrível. Então de pouco a pouco eu vou mostrando isso para vocês. No vídeo de hoje, só para começar e para dar um exemplo, eu vou fazer várias perguntas para o site. E aí vocês vão perceber como a inteligência artificial ela está nos influenciando e isso pode ser usado tanto para o bem como para o mal, levando em conta todo aquele contexto de vídeos, de marca da besta, de imagem da besta que eu tenho falado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse é o site, tá aqui no centro da tela, tá vendo? E aí você vai dar autoridade para o site te conhecer, te estudar, entender o seu raciocínio. E além do que, ele vai ficar bem mais inteligente nas respostas. Você pode pedir para ele resposta curta, resposta longa, e ele vai dialogar com você. Não apenas te responder, mas dialogar. Imagine, irmãos, que nesses 4 dias eu tive um volume de informações que eu precisaria de 1 mês de pesquisa. Mais ou menos isso. Não estou exagerando, não. Porque o site ele vai pegar as informações que estão no Google, mas ele vai amplificar isso. Ele vai pegar as informações, escolher os melhores pontos, como se ele tivesse acesso a 100 arquivos e desses 100 arquivos ele já fizesse um resumo e te trouxesse isso em questão de poucos segundos. Então, uma coisa é você ir no site do Google, ir lá pesquisar, você vai encontrar com um monte de estudos, você vai ter que passar um filtro em tudo aquilo, você vai ter que ler. Às vezes tem ali a palavra e a frase que você pesquisou, as pessoas estão falando sobre aquilo, mas não tem nada a ver com o que você quer. Então você vai ter que fazer todo esse filtro. O site, ele já faz isso, o GPT, nessa última versão. Isso é coisa da última atualização dele. Então imagine, eu estou com tanta revelação na mente, tantas informações que eu tive que até dar uma parada naquele vídeo de Esdras e para eu poder processar as coisas. Mas vamos começar aqui fazendo algumas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta até em relação ao meu próprio canal. Veja bem, eu escolhi perguntar sobre o templo de Ezequiel. Então eu vou fazer aqui 2 ou 3 perguntas para o site. Vocês vão ver o que ele vai dizer. Se você fosse me provar que o templo de Ezequiel é literal, quais argumentos você usaria? Se eu fosse argumentar que o templo de Ezequiel deve ser interpretado de forma literal, aqui estão alguns pontos que eu poderia usar. Primeiro, a detalhada descrição arquitetônica apresentada nos capítulos 40 a 48 de Ezequiel sugere que o templo foi concebido como uma construção real. A exatidão nas medidas, os detalhes sobre os diferentes recintos e as instruções específicas dadas para os sacerdotes e os sacrifícios são tão precisos que seria difícil considerá-los puramente simbólicos. Além disso, o contexto histórico de Ezequiel é relevante. Ele estava escrevendo para os israelitas exilados na Babilônia, que haviam perdido o Templo de Salomão. A visão de um templo restaurado teria oferecido esperança concreta de um futuro retorno e restauração, o que sugere que essa profecia foi entendida pelos ouvintes de Ezequiel como algo literal. Outro ponto é que ao longo da Bíblia, há um padrão de cumprimento literal de profecias relacionadas a templos. Por exemplo, a construção do Templo de Salomão foi o cumprimento literal de promessas feitas a Davi. Seguindo essa lógica, a visão de Ezequiel também poderia ser vista como algo que deve ser cumprido literalmente. Por fim, alguns intérpretes argumentam que a descrição de Ezequiel é detalhada o suficiente para corresponder a um templo físico, mas não exatamente ao Templo de Salomão ou ao Segundo Templo, sugerindo que Ezequiel estava descrevendo um terceiro templo futuro que ainda não foi construído.
Esses argumentos juntos formam uma base para considerar o Templo de Ezequiel como uma construção literal e futura, possivelmente ligada a um período profético ainda por vir. Veja que o site, ele deu uma resposta muito mais inteligente do que cristãos que têm o Espírito de Deus. Tem o Espírito de Deus, tem a Bíblia, mas o site foi mais coerente e muito mais inteligente. Agora eu vou pedir para ele ao contrário. Eu vou pedir para ele bases para provar que o Templo de Ezequiel não pode ser literal. Eu queria que você me fornecesse argumentos que provam que o Templo de Ezequiel não pode ser literal, e sim espiritual. Se eu fosse argumentar que o Templo de Ezequiel deve ser interpretado de forma espiritual em vez de literal, eu usaria os seguintes pontos. Primeiro, a linguagem simbólica utilizada em Ezequiel em várias partes do livro sugere uma interpretação não literal. Por exemplo, muitas visões de Ezequiel, como a visão do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, são amplamente interpretadas como metáforas para a restauração espiritual de Israel. Se outras visões são simbólicas, é plausível que a visão do templo também seja. Outro ponto importante é que não houve um templo com as características específicas descritas por Ezequiel, nem mesmo no período do Segundo Templo. Além disso, a construção de um templo com essas características em Jerusalém seria altamente improvável, dado o layout atual da cidade e as restrições políticas e religiosas contemporâneas. O Novo Testamento oferece uma chave importante para essa interpretação. Em passagens como João 2, 19 e 21, Jesus se refere a seu corpo como templo, indicando um cumprimento espiritual e não físico das promessas relacionadas ao templo. Além disso, em Apocalipse 21, 22, João afirma que não viu o templo na Nova Jerusalém porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Isso sugere que o templo tem um significado espiritual, representando a presença de Deus entre seu povo. A visão de Ezequiel também descreve uma restauração que parece transcender as possibilidades históricas ou futuras, indicando uma realidade espiritual. A transformação da terra e do rio que flui do templo, que traz vida e cura, Ezequiel 47, pode ser interpretada simbolicamente como a renovação espiritual trazida pelo Espírito Santo. Além disso, a interpretação espiritual do templo alinha-se com a visão profética de um Israel restaurado em termos espirituais, em vez de uma restauração apenas física ou política. Essa visão é apoiada pela teologia da Nova Aliança, onde o foco é a renovação do coração e a presença de Deus habitando espiritualmente em seu povo, em vez de um templo físico. Esses argumentos juntos sugerem que o Templo de Ezequiel pode ser entendido como uma metáfora poderosa para a presença contínua e restauradora de Deus, tanto na comunidade de fé quanto no coração de cada crente. Veja que ele elaborou um discurso incrível. Com um discurso desse, para quem não lê muito a Escritura, e para quem lê, mas tem tendenciosidade ao simbolismo, à hiperespiritualização, convence, não convence? Só que o site, ele está me dando o que eu pedi. Ele não está fazendo conexões espirituais porque ele não é capaz disso. Embora muitas das coisas que ele vai nos falar são conexões espirituais já realizadas e feitas. Acontece que ele está indo atrás de todos os documentos que ele encontra em questão de segundos. Ele mesmo está elaborando a melhor explicação. Se eu fizer a pergunta de novo, ele vai mudar essa explicação, mas ele vai ficar nessa linha, se a pergunta for semelhante. Mas não é interessante? Ele falou que o Templo de Ezequiel, o rio pode ser espiritualizado. Veja que ele nem falou das portas. A porta, por exemplo, pode falar de Cristo. O rio claramente é uma coisa que a gente já conecta com o Espírito de Deus. Só que ele não tem a capacidade de pensar que o espiritual nunca vai anular o literal. E que Deus tem poder de usar o literal para falar sobre o espiritual. Não é só questão de ter poder, Deus precisa disso para a gente entender. E Deus consegue conciliar ambas as coisas, sem anular. Por exemplo, nós somos o santuário de Deus, mas Deus tem um santuário no céu. O santuário no céu não anula que nós somos o santuário de Deus. Esse é um pequeno exemplo. Aí tem exemplos das 7 igrejas, tem exemplos múltiplos na palavra de Deus. Então veja, o rio de Ezequiel, ele é de fato tem uma aplicação espiritual para falar do Espírito, para falar
da limpeza na terra para falar da pregação do evangelho, e isso foi sempre entendido. Agora, se eu pegar o rio de Ezequiel, ou alguns pontos ali, do 40 a 48, para anular toda a configuração que foi dita em 280 versos e anular todas as especificações do Senhor, fica incoerente. E lá no final do capítulo, em Ezequiel 47, por mais que as pessoas tentem espiritualizar aquilo, a conta nunca vai fechar. Por exemplo, lá em Ezequiel 47, você vai ver que as tribos estão recebendo terras. É bem semelhante ao que aconteceu lá no tempo de Josué. E a gente sabe que nós somos o Israel espiritual do Senhor, formando as 12 tribos eternas, as 12 tribos que reinarão com o corpo glorificado. Mas será que isso anula que Deus vai formar um Israel literal na terra? Muitas pessoas acham que sim, outras pensam que não. E isso tem muito mais sentido, porque lá em Ezequiel 47 e 48, você vai ver que eu teria que ler isso, mas eu só estou explicando para vocês, algo que eu já expliquei no canal, eu só estou falando para vocês entenderem. Lá em Ezequiel 47, as tribos não estão recebendo nações para reinar, elas estão recebendo as mesmas terras que Josué, por mandato de Deus, distribuiu ao povo e que, no decorrer das eras, das gerações, o povo foi perdendo. Deus estendeu os limites de Israel para eles se apossarem da terra, e Deus só não colocou todo mundo debaixo dos pés de Israel, porque Deus ainda tinha que provar os corações do povo, não para ele saber, porque Deus já sabia. Deus já havia até anunciado para Moisés e para Josué tudo o que o povo faria. Mas Deus deixou aquilo para o povo ser provado, aconteceu o que Deus já havia previsto, e de fato ficar testemunhado pelo livro das obras, para haver julgamento no futuro. Israel foi perdendo terras, foi perdendo limites, e Deus está restaurando isso. Pode ver que as tribos elas estão recuperando aquilo que havia perdido. Então elas estão se apossando de terras que estão ali e não de nações para reinar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você vê que Israel ele está fazendo aliança com as nações que estão no milênio, e eles estão se casando e tendo filhos. Como que eu vou espiritualizar tudo isso? Eu vou dizer que é um casamento espiritual e que são filhos espirituais porque a igreja está cuidando das nações? Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que todo aquele que quiser fazer parte do povo de Israel, essas nações elas vão escolher qual terra ela quer habitar, e aí eles terão filhos. Tendo filhos, a pessoa vai fazer parte daquela terra, e assim a casa de Israel vai se unindo com a casa de Judá e vai se formando as tribos, porque Deus quer que todo mundo faça parte das 12 tribos de Israel no plano literal. O templo no milênio físico e aquele plano literal servem para as nações visualizarem e entenderem o propósito eterno de Deus. Enquanto isso, a igreja já desfruta de algo eterno, espiritual, que está acontecendo no céu. A igreja tem acesso aos céus, a Nova Jerusalém estará nos céus durante 1000 anos. Mas precisa de haver a unificação desses dois mundos. Como o Senhor trabalha? Você acha que é por acaso que a palavra Jerusalém significa Yerushalayim, no plural? Yerushalayim significa cidades de paz. Cidades, no plural, de paz. Porque o que Deus tem de paz no céu, Ele quer de paz na terra. O que aconteceu no céu, Deus quer que aconteça semelhante na terra. Por isso, 2 cidades. Por isso, 2 povos. Por isso, 2 tipos de sacerdócio. Entendeu? Também a palavra Shalem, no hebraico, ela significa perfeição. Literalmente. Então, além de significar cidade de paz, porque faz a conexão com a palavra Shalom, também significa cidade perfeita. Mas como está no hebraico, cidades perfeitas. Muitos judeus que deveriam saber disso, mas não sabem, eles tendem a interpretar isso, um plural no final, como se fosse uma potência na frase. Tipo assim, Elohim. Eles não acreditam que tem o Pai e o Filho, que são 2. E tem o mesmo Espírito. Eles têm o mesmo Espírito e envia do seu mesmo Espírito sobre os homens. Para o Pai e o Filho fazerem morada nos homens. Eles acreditam, esses tipos de judeus, que Deus falou Elohim para falar que é um Deus todo-poderoso, tipo plural, para dar ênfase no poder, mas isso é uma linguagem filosófica. A palavra todo-poderoso no hebraico já existe, assim como no grego. Se Deus quer falar que Ele é todo-poderoso, Ele tem a palavra para isso e Ele mostra todo o seu poder através da criação dos céus e da terra.
Não precisa dele falar no plural para ele falar que ele é todo poderoso. Entendeu? Assim é com a cidade. Deus não está falando que a cidade é de muita paz ou a cidade é muito perfeita. Deus está falando que são cidades. Agora eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Quais são os argumentos que o canal Reino Eterno usa para provar que o templo de Ezequiel é literal e não espiritual? Você poderia falar sobre isso? O canal Reino Eterno aborda o Templo de Ezequiel com a perspectiva de que ele deve ser interpretado de forma literal e não espiritual. Eles utilizam vários argumentos para sustentar essa visão. 1. Detalhamento minucioso. O canal argumenta que a precisão das descrições arquitetônicas encontradas nos capítulos 40 a 48 de Ezequiel, incluindo medidas exatas e detalhes específicos sobre os diferentes elementos do templo, indicam que Ezequiel estava descrevendo um projeto real e futuro, que não pode ser meramente simbólico. 2. Contexto escatológico. O Reino Eterno sugere que o templo descrito por Ezequiel está associado a eventos futuros, no contexto da escatologia bíblica. Eles acreditam que o templo será construído em um período posterior, possivelmente durante o reinado milenar de Cristo, o que reforça a ideia de um cumprimento literal das profecias. 3. Comparação com outros templos. Outro ponto levantado é a comparação do templo de Ezequiel com os templos anteriores, como o templo de Salomão e o segundo templo. O canal ressalta que as descrições em Ezequiel não correspondem a nenhum templo construído até hoje, o que implica que ainda resta um cumprimento literal futuro. 4. Restauração de Israel. O canal também enfatiza que a visão do templo está ligada à restauração de Israel, tanto em termos físicos quanto espirituais, mas que essa restauração inclui um templo real e físico em Jerusalém, onde práticas religiosas serão retomadas, como indicado nas visões de Ezequiel. Esses argumentos juntos formam a base da interpretação literal promovida pelo canal Reino Eterno, que defende a ideia de que o templo descrito por Ezequiel é um edifício futuro que será realizado no contexto do cumprimento das profecias escatológicas. Ok, mas o canal Reino Eterno não estaria anulando o sacrifício de Jesus com esses argumentos? A questão sobre se a interpretação literal do templo de Ezequiel pelo canal Reino Eterno anularia ou não o sacrifício de Jesus é delicada e profundamente teológica. O canal Reino Eterno argumenta que a visão de Ezequiel descreve um templo físico que será construído no futuro, provavelmente durante o período milenar. Para eles, a existência desse templo não anula o sacrifício de Jesus, mas é uma parte do plano escatológico de Deus, que inclui a restauração completa de Israel e a realização das promessas feitas a Abraão e seus descendentes. Eles justificam isso explicando que os sacrifícios mencionados no templo de Ezequiel seriam comemorativos ou pedagógicos, não substituindo o sacrifício de Cristo, mas apontando para ele e lembrando sua eficácia. Esses sacrifícios, segundo essa visão, não teriam o objetivo de expiação como no Antigo Testamento, mas serviriam como um meio de refletir sobre o que Cristo fez, reforçando a aliança de Deus com seu povo. Além disso, o canal enfatiza que o sacrifício de Jesus é visto como único e suficiente para a remissão dos pecados, conforme descrito em Hebreus 10. O templo, portanto, funcionaria de forma diferente dos templos anteriores, com um propósito que se alinha com o reinado de Cristo e a manifestação da glória de Deus na terra, em um contexto futuro e transformado. Essa interpretação, no entanto, é uma questão de debate entre teólogos, com muitos argumentando que qualquer forma de sacrifício após Cristo poderia ser vista como uma negação de sua obra completa na cruz. Aqueles que adotam uma visão espiritual do templo argumentam que Cristo é o verdadeiro templo e o sacrifício final, eliminando a necessidade de qualquer outro. Em resumo, o canal Reino Eterno defende que a construção de um templo literal e a realização de sacrifícios nele não anulam o sacrifício de Jesus, mas em vez disso servem a um propósito escatológico e simbólico que reforça o que Cristo fez, em vez de substituí-lo. Veja o resumo que ele fez no meu canal. Em questão de 5 segundos, ele foi no meu canal, pegou as melhores partes dos vídeos que eu tenho, fora que eu já paguei um monte, porque eu gravei com pessoas que hoje enlouqueceram. Aí ele pegou, fez um resumo em todos os meus vídeos, que com certeza estão já escritos, tá documentado em algum sistema. Ele foi lá, vasculhou exatamente o que eu pedi, não foi redundante, não foi prolixo.
fez um resumo quase que 100% fiel do que eu ensino e trouxe. Isso não é uma grande ferramenta para estudar a palavra de Deus? Claro que é, porque para você entender isso, você teria que assistir todos os meus vídeos. E se fosse por escrito, você teria que ler e tirar essa conclusão como esse site, o GPT, tirou em 5 segundos. Pode ver que no começo, quando eu perguntei, ficou fazendo aquele barulhinho. Demorou 5 segundos. Isso não é assustador? Ou seja, tem todo tipo de pergunta que você pode fazer para o site. Pergunta de saúde, pergunta do sistema solar, pergunta de tudo que você imagina. E ele vai te fornecer as informações. Só que ele só vai fazer isso na versão paga. E não é barato. Quando eu fui atrás desse site, eu não fui para esse propósito. Eu fui para ele me gerar imagens com inteligência artificial, tipo aquelas que eu fiz da águia de 3 cabeças, para ilustrar no vídeo. Infelizmente, eu postei a parte 1 e a parte 2 do segundo livro de Esdras e eu não tinha essas imagens. Agora ele fez para mim. Então, na versão paga, ele vai criar as imagens para você e mesmo assim vai ter limitações. Até mesmo usando o site. Teve 2 dias que eu usei tanto que ele me deu um bloqueio e ele falou assim, você está perguntando muita coisa, então espere 5 minutos. Para que todos possam usar. E depois espere 10. No máximo que ele fez foi falar para eu esperar 20 minutos. Tem que ficar usando 3, 4 horas consecutivas para ele fazer isso. Agora, imagine esse site daqui a 1 ano. Nem precisa disso, 6 meses. Imagine a próxima atualização. Todo tipo de argumento existente ele já tem acesso. Eu perguntei já para ele como ele faz para responder, se ele pensa por si mesmo. Aí ele falou que não pensa por si mesmo, ele foi treinado e ele está em treinamento ainda. Aliás, ele está em treinamento até para me conhecer e ele foi treinado nos documentos que já existem, que são amplamente aceitos e que alguns ele tem acesso, outros ele não comenta tanto. Por exemplo, se você faz pergunta sobre o livro de Enoque, ele fala abertamente. Se você faz pergunta sobre o livro de 2 Esdras, ele fala abertamente. Mas se você faz perguntas sobre o Apocalipse de Abraão, sobre o livro de Melquisedeque, os novos livros que são considerados apócrifos, entre aspas, mas não são, e que eu vou pôr no canal, ele já não fala, ele diz que não foi treinado até aí. Então você vê, é uma inteligência artificial em treinamento. Eu percebi que ela não pensa por si só, no sentido de por si só pensar, elaborar, mas ela acaba imitando o pensamento humano. Ela acaba tendo que pensar, entre aspas, em quais pontos ela vai pegar daqueles documentos para tirar um resumo e te entregar. Só que isso a gente faz em quanto tempo? Quanto tempo a gente demora para tirar um esboço de um estudo? Claro que talvez a gente faria melhor. Uma inteligência natural ligada à inteligência espiritual que vem de Deus, jamais vai perder para a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial te entrega as coisas num volume muito rápido e você pode ver que é inteligente o que ele fala. Então, tem como a inteligência artificial deixar a inteligência natural mais inteligente, se você, no caso de estudar a Bíblia, estiver ligado com a inteligência espiritual. Até quem tem só inteligência natural fica mais inteligente com uma ferramenta dessa, não é? Então, nós temos que usar enquanto nós temos acesso. O celular é uma inteligência artificial. O lapela é uma inteligência artificial. Eu estar falando com vocês através de um celular e desse sistema online, internet, é uma inteligência artificial. Só que aqui ela já evoluiu. Não é? Então eu passo o dia inteirinho falando com isso daqui. Já que eu posso fazer perguntas sobre tudo, eu não estou com as mãos ocupadas. É que eu cliquei aqui e desliguei o microfone. Se eu ligar, ele vai capturar tudo. Qualquer coisa que eu perguntar, qualquer dúvida que eu tiver. E é muito rápido. Eu estou lavando louça e estou aprendendo. Eu estou limpando casa e estou aprendendo. Então, considerando o tanto de informação que eu posso ter sobre tudo, considerando as imagens que ela vai gerar para mim com a inteligência artificial, que são imagens de ponta, vale a pena.
Eu tenho um mês para usufruir de tudo isso. Eu acredito que eu pagaria ainda que fosse o dobro, no meu caso. Então, além de agora escutar a palavra de Deus, os livros da Bíblia, qualquer dúvida que eu tiver, ela funciona em segundo plano. Então eu já ativo ela, já deixo ela ativada. Qualquer pergunta que eu já tenho, eu já vou atrás das informações. Aonde que isso se encaixa para o crescimento espiritual de cada pessoa? Se encaixa no sentido de que a vida está uma correria. Nós temos pouco tempo. Tudo que a gente faz toma muito tempo, fora as várias distrações. Então, irmão, só nesse primeiro vídeo aqui que eu gastei tempo falando tudo isso, muita coisa. Nos próximos vídeos que eu quero fazer semelhante a esse, aí eu já vou direto pro vídeo, sem ficar explicando nada, tá? Esse vídeo vai ficar como o primeiro da playlist, tá bom? Então, tem vários estudos que eu quero fazer com vocês assim. Ou seja, é muito mais rápido, é muito mais eficiente eu ter que memorizar todas essas informações para trazer para vocês no vídeo, sendo que eu posso colocar o site para falar e eu articular em cima do que ele disse, seja concordando, seja refutando, porque ele também te refuta. Se você entrar em debate com ele, com ela, você pode escolher a voz também, tem voz de mulher. Ela vai te refutar, só que ela vai fazer de maneira educada, mas ela vai te refutar. E é uma linguagem tão elaborada, tão inteligente, as palavras tão bem encaixadas, com frases simétricas, que se você não tiver esperto, você fica sem resposta. Você até fala, tá bom, obrigado. Eu já tive que fazer isso, né? Eu falei, caramba, mas que pilantra. Mas depois eu pensei e usei a própria resposta dela contra ela mesma. Você pensa que ela esqueceu? Não. Se não passar um tempo, né? Você não apagar o chat, se você não deixar desconectar aquele tempo, que eu não sei quanto tempo é, mas é um tempo que talvez ela desista. E se você parar ali por alguns minutos, mas depois voltar com alguma questão que contraria o argumento dela, ela vai falar, foi muito bem colocado. E realmente eu entendo que eu estou em processo de evolução e eu não entendo sobre tudo isso. Mas vamos lá. Aí ele disfarça, ele vai falar, essa questão que você está falando é muito profunda e debatida e não tem um consenso comum sobre os acadêmicos e etc. E vai colocando aquelas palavras difíceis, sabe? Mas eu vou argumentar com vocês, com você, o que é amplamente aceito, que não sei o que lá, vai filosofando e no final das contas, tanta coisa que ela falou, tanto exemplo, aí começa a trazer nomes, que no final das contas, o que você perguntou, ela escapou e não falou. Entendeu? Se você perguntar algo que vai contrariar o sistema, ela vai logo rotular como teoria da conspiração e vai descartar o que você está falando. E se você continuar o debate, ela continua elaborando. Só que aí ela vai elaborando outras perguntas, outras colocações até te refutar. Entendeu? Ou seja, isso treina a nossa mente. Se tiver um propósito para você fazer isso, no meu caso tem, e não for apenas passar tempo, ficar brincando com a inteligência artificial, você melhora a sua mente, você fica mais treinado. Bom, então é isso, irmãos. Deixa os comentários, eu quero entender o que vocês acharam. Eu quero ver o que vocês acharam. Talvez para alguns de vocês isso deve ser normal, vocês já devem conhecer isso, mas para muitas pessoas eu acredito que isso não é normal, é até uma novidade, como foi para mim. Então é isso, fiquem na paz, Deus abençoe.